Eu sou Luísa Mandetta e neste vídeo eu falo sobre instinto social, mais especificamente, caminhos de desenvolvimento que a gente pode trilhar através desse instinto. Você que me acompanha no YouTube sabe que você tem alguns vídeos sobre instintos disponíveis para você entender o que é instinto dentro da compreensão da sabedoria do Enneagrama, para você entender quais são as características dos 3 instintos que a gente estuda aqui. É claro que o ser humano tem outros instintos, mas dentro da sabedoria a gente classifica 3 instintos, que é o autopreservação, o sexual, o social. E você tem vídeo explicando quais são as características, as tendências de características de cada um deles. E não deixe de assistir para que esse vídeo faça mais sentido para você, tá bom? Você que é meu aluno na 963, que é a minha escola de educação continuada em Enneagrama, saiba que você tem um módulo só sobre instintos e esse tema de instinto social eu aprofundo na aula 146. É lá, você sabe, é lá que a gente faz todo esse estudo, esse aprofundamento com o vagar que é necessário ter e com o que eu acho que é o mais importante, que é a interação da nossa comunidade. Então, eu amo quando eu tô dando aula, explicando alguma coisa conceitual e alguém levanta a mão e fala: Luísa, olha o que aconteceu comigo, tem tudo a ver com o que você tá falando, ou olha o que você tá falando, eu não tô conseguindo me identificar muito, por que tá dando diferença aqui? Então, essas nuancezinhas é o que vai fazer a gente sair da página 2, vai fazer a gente, de fato, entender na vida real, de uma maneira um pouco menos caricata, de uma maneira um pouco menos estereotipada, o que é, de fato, verdadeiramente, essa sabedoria incrível do Enneagrama. Então, você que é meu aluno, aula 146 pra gente aprofundar no tema desse vídeo de hoje. E você que não é, clica aí e dá uma olhada, eu te espero lá, tem 7 dias pra você conhecer a escola inteira, sem custo nenhum. Não deixa de conhecer, porque eu não tenho dúvida que vai revolucionar a sua vida, tá bom? Bom, vamos lá, gente, vamos falar sobre instinto social. É interessante que eu tenho quase uma década, né, de atendimento, trabalho em empresas, turmas presenciais, online, dou aula, atendo, e eu concordo quando alguns professores dizem que o instinto social é o instinto que menos tem. Eu concordo através da minha prática, né, da minha prática de atendimento. Eu já cheguei a atender empresas que tinham 2% do quadro de funcionários que foi atendido, claro, né, e que souberam os seus instintos, os seus tipos, e 2% de instinto social. Entende? Então, no geral, o instinto social é o que menos vai aparecer. E fica aqui uma reflexão pra gente, né? Mesmo você sendo instinto social, e principalmente você não sendo, quais são as características que a gente precisa meio que roubar, meio que forjar desse instinto pra nossa vida. Porque as características positivas, as características quando esse instinto tá saudável, são características que de fato faltam nas nossas convivências em geral, que é o altruísmo genuíno, né? Não aquele que quer alguma coisa em troca, ou abastecer, né? Alimentar alguma coisa da personalidade. Então a gente vai falar de altruísmo, de empatia, de olhar para o outro, de coletivismo, de deixar o egoísmo e o individualismo de lado. Então tudo isso balanceado, claro, a gente vai entender que para a convivência em sociedade pode ser fundamental. O problema todo é que todos nós viemos meio, né, desorganizados e meio precisando dar uma ajeitada, né? Na Escola 963 eu tenho uma aula, que é a aula 76, que eu falo sobre os caminhos também, né? De reajuste, de reequilíbrio desses instintos. Eu acho que isso tem uma força muito grande quando a gente fala de desenvolvimento, sabe? Porque muitas vezes a gente fica na compreensão, na minúcia da compreensão do nosso tipo, subtipo, e aí óbvio que tem 1000 linhas que vai falar de tritipo, de asas, então tem 1000 coisas que a gente pode fazer para compreender o porquê que a gente é da forma que a gente é, mas talvez a gente deveria investir mais tempo na resolução do problema, no sair daquilo. E a compreensão do instinto, ela ajuda isso, sabe? Quando o seu instinto ele tá desbalanceado, quando você tá operando muito nas questões negativas do seu instinto dominante, ou quando você tá negligenciando o seu instinto reprimido, saiba que você vai estar se distanciando do seu potencial como ser humano. Então, saber disso pode ser um primeiro caminho para você entrar aí no caminho de evolução. Bom, vamos falar um pouco sobre o instinto social dominante, em primeiro lugar. É claro que quem é instinto social dominante vai ter uma tendência, tá, gente? Tudo aqui é tendência, vai depender muito da combinação, né? Da combinação do tipo com o instinto que vai dar um subtipo. Então, um 8 social, ele é completamente diferente do 5 social. Tem coisas em comum, mas tem muita coisa diferente. Então, é claro que a gente vai ter essas diferenças, e não só do subtipo, mas também do ser humano, né? Que tem ali a sua bagagem, as suas questões, que vai formar toda essa complexidade nossa. Mas então vamos falar aqui de tendências, vamos falar de coisas gerais, para que a gente comece uma conversa. Então, o instinto social dominante, ele vai dar uma tendência para que as pessoas tenham
um olhar um pouco mais abstrato, tendendo a sair um pouco mais dessa questão do corpo, da matéria, do pragmático, do prático. Então vai ser pessoas que eles vão ter facilidade de olhar um contexto geral, né, de olhar alguma coisa um pouco mais etérea, mais abstrata, muita facilidade de tirar os pés do chão. Eu tenho uma aluna que é social dominante que ela fala, nossa, eu vejo, eu sinto que o meu pé está fora do chão em vários momentos da vida, né? Então tem esse sentimento mesmo que pode ser real ou que pode ser metafórico, né? Então os pés, se não se cuidar, vai estar nas nuvens, né? E isso pode trazer coisas muito difíceis para quem é instinto social dominante. Tem alguns instintos sociais dominantes que eu atendo, que isso fica muito visível. Eu já falei sobre isso no vídeo de hierarquia dos instintos. Tem uma hierarquia que é um pouco mais, mas no geral a gente vê muito isso no instinto social dominante, que é, você olha de fora, parece que é uma pessoa super madura, super bem resolvida, mas quando você vai ver as coisas práticas da vida, elas estão meio desorganizadas, sabe? Coisas financeiras, relacionamento, uma vida desorganizada, a parte prática da vida meio desestabilizada, porque a cabeça está voltada para o todo, para o coletivo, para o que pode fazer para melhorar o mundo. E isso calibrado pode ser maravilhoso e descalibrado pode tirar a pessoa dessa vida, né? Nossa, que a gente tem que ser um pouco mais prática, pode tirar ela do prumo e de fato fazer com que ela perca muito tempo da vida com coisas que de fato não estão ali na mão dela para mudar. Mas vai falar isso para o instinto social dominante é difícil, sabe? Porque muitas vezes ele tá ali naquela fase de revolta, né? Ainda mais se tiver um sexual ali muito próximo, ele vai estar numa fase de querer mudar as coisas, de incompreensão do mundo como ele é, mas uma dificuldade enorme em manter a casa organizada, uma dificuldade enorme em olhar para a carreira, né? Uma coisa que o autopreservação dominante faz com certa facilidade, que é para olhar suas habilidades, né? As pessoas agora não têm que ter habilidade X, então vou fazer uma pós disso, vou fazer um workshop sobre isso. Isso o instinto autopreservação dominante tem como tendência natural. Muitas vezes pode ser muito distante para o social dominante, sabe? Ele vai pensando em coisas mais grandiosas e esquece desse micro, né? Do gerenciamento da vida, do microgerenciamento, da carreira, né? Das coisas um pouco mais no olhar deles, sem sal, sem graça, sabe? Isso no olhar deles. Então o social dominante, pro seu caminho de desenvolvimento, ele precisa olhar para isso, ele precisa olhar e muitas vezes pedir ajuda externa, seja da sua rede de relacionamento, seja de profissionais, para ajudá-los em coisas que vão trazer mais praticidade, coisas que vão trazer mais pé no chão, sabe? É uma coisa que é bem visível. Eu tenho uma mentorada que eu atendo já há alguns anos e fica bem visível essa questão do social no caso dela, que é talentosérrima, muito talentosa. Ela nem trabalha com artes plásticas, mas ela faz isso meio que de hobby, mas uma dificuldade enorme em colocar preço, em vender, em ter constância, né, nesse trabalho, e uma idade já avançada, ela já passou dos 60 e completamente dependente financeiramente de outras pessoas, sabe? Então tem uma coisa de liberdade que todo ser humano minimamente desenvolvido, ele vai buscar, né? Todo ser humano, ele vai querer uma certa liberdade de fazer o que quer, de pensar o que quer, mas isso é muito caro para o instinto social, né? Então todos nós, minimamente desenvolvidos, a gente vai buscar isso, mas para o instinto social é sangue na veia. E você imagina, nessa vida, você ter liberdade sem liberdade financeira. É difícil. É bem desafiador. Então, eu me lembro sempre dessa mentorada que ela tem desafios reais, apesar do grande talento. Apesar de ter a questão política muito forte, sabe? Assim, de transitar em grandes grupos, de estar com pessoas, de modificar a vida das pessoas, de ter um marco mesmo, sabe? De deixar uma impressão muito positiva por onde ela passa, de impactar os outros, de não passar despercebido, ou seja, muitos talentos natos ali, que você vê transbordando, mas dificuldade com coisas práticas mesmo, o que vai trazendo uma certa infelicidade, e é interessante a gente perceber que essa infelicidade, ela é meio que a longo prazo, sabe? Porque quando a pessoa tá nesse ciclo, né, de ser reconhecida, de ajudar os outros, de não se preocupar muito com dinheiro, mas ela tem outras recompensas, tá tudo bem. O problema é que quando a vida vai passando, né, e aí ela percebe que, putz, faria toda a diferença se ela tivesse acesso a um médico X e ela não pode ter. Faria toda a diferença se ela tivesse possibilidade de realizar um grande sonho que aí precisa de dinheiro, ou que se ela fosse mais organizada para ela ter mais tempo, né? Então, tô dando alguns exemplos práticos e pode ser que você seja um social dominante completamente bem resolvido nessas questões que eu falei, mas assim,
vale a pena você olhar o que está desregulado, né? Se é um altruísmo desenfreado, se é uma paixão desgovernada por sair fazendo coisas, né, boas para todo mundo, mas que no fundinho tem ali uma espera de um reconhecimento, uma espera de uma é, de um fortalecimento de rede de pessoas que vai te ajudar, porque se a gente for falar de manipulação, a gente vai falar do social dominante não saudável, sabe? Então eles têm muita facilidade nessa questão de manipular, eles entendem muito bem como é que funcionam os jogos políticos, né? Então, algumas dicas práticas, tá? Que eu posso falar é isso, dá uma olhada pra sua vida prática, dá uma olhada pra sua vida de saúde, de carreira, financeira, de organização, de relacionamentos íntimos, porque muitas vezes você faz muito por todos, né? E não faz nem um pouquinho para poucas pessoas, né? Para pessoas que vão te ajudar, porque quando a gente se aprofunda muito em alguns relacionamentos, a gente também se conhece muito, né? Uma das coisas que eu observo muito nos meus mentorados e sempre percebo é como é que tá a qualidade das suas amizades. Isso impacta muito na nossa vida, muito mesmo. Então, como é que tá a qualidade, como é que você tá investindo tempo nisso, como é que tá o seu relacionamento com as pessoas mais íntimas para você. E muitas vezes o instinto social, ele é da galera, né? Ele vai pro mundo, mas quando ele vê, ele tá sozinho. Ele tem uma vida, pode ter uma vida muito solitária. Aliás, é um mito, né? Achar que o instinto social tá o tempo todo gostando de estar com pessoas, porque grande parte dos instintos sociais, eles chegam à conclusão que eles amam ficar sozinhos e que adoram ser antissociais, né? Então tem que trabalhar um pouco essa questão, porque nós somos seres sociais e se faz muito importante a gente ter relacionamentos profundos. Isso é um dos pontos, né, para quem estuda felicidade de uma maneira formal, é um dos pontos que impacta na felicidade do ser humano. Como é que tá a qualidade dos seus relacionamentos íntimos, né? E íntimos, é difícil você ter relacionamento íntimo com 200 pessoas, é um pouco difícil. Então esse pode ser uma questão pro social, tá bom? Você que é social dominante, escute de novo, eu sei que você tem uma gana, né, uma sede de coisas novas, mas tenta pausar o vídeo, escutar de novo essas dicas que eu dei e ver se faz sentido aí pra sua vida, dá uma calibradinha, dá uma organizada em algumas coisas e eu te garanto que você vai já conseguir ter alguns resultados diferentes do que você tem tido hoje. E quem é social reprimido? A gente vai encontrar pessoas que precisam meio que fazer o contrário disso tudo, né? Ser um pouco menos pragmática, um pouco mais altruísta, um pouco mais coletivista, um pouco mais confiantes, porque geralmente quem é social reprimido, ele vai ser meio assim cético, sabe? Desconfiado, muitas vezes sarcástico. Se tiver um instinto sexual ali também próximo, você vai ver muito sarcasmo, você vai ver muita tiradinha, sabe? Uma certa desconfiança. Eu tenho uma aluna que é social reprimido, que ela fala, ih, começa com esses papos aí de doação, de voluntariado, eu já acho que é tudo enganação, eu já acho que é tudo gente querendo tirar proveito de mim e das outras pessoas e de gente mais frágil, né? Então tem um ceticismo, né? Meio que um não acreditar que as pessoas podem ser boas, que o mundo pode mudar, que as coisas não são apenas aquelas coisas micro, né? Absolutamente o contrário do que eu falei, do social dominante que olha muito pro todo e esquece do micro. Aqui a gente vai ter que olhar ao contrário. Se você é social reprimido, provavelmente você tem que se abrir um pouco mais em relação a isso, sabe? Acreditar. Você não é responsável 100%, elas também podem acontecer, sabe? Então, ter um pouco mais de empatia pela dor das pessoas, né? Perceba se você que é social reprimido, você não tá pecando nisso, tá? Pode ser que você escute e fale assim, nossa, não, sou super empático, entendo que os outros sofrem, ok, tá? Então, vá pesquisar alguma outra coisa que tá pegando em você. Mas, no geral, quem é social reprimido tende a ter dificuldade de entendimento por que o outro sofre, né? Por que o outro age da outra forma. E é claro que vai dificultando as interações dele, né? Vai dificultando. Eu já atendi muito social reprimido, com dificuldade, por exemplo, na carreira, no sentido de ser muito bom tecnicamente, de cada vez estar mais especializado e cada vez ter resultados melhores, mas com muita dificuldade de fazer o jogo político que é preciso ser feito. Muitas vezes a gente precisa, né, conversar com quem não quer conversar, eu tô falando de um ambiente de trabalho e na vida, né, íntima também. Tem uma coisa aqui que os dois precisam fazer, sabe? Quem é social dominante e quem é social reprimido também, que é saber pedir ajuda.
Muitas vezes o social dominante não pede ajuda porque tem meio que uma síndrome de guru, né? Uma síndrome de professor. Então, como é que eu vou pedir ajuda se eu tô aqui ensinando o tempo todo, né? Então, o social dominante pode ter essa dificuldade. E a autopreservação dominante pode ter essa dificuldade também, meio que assim, se eu pedir ajuda, vão me pedir depois, né? Deixa eu me virar aqui sozinho, deixa eu lidar com meus recursos escassos, sobretudo se ele for autopreservação dominante, né? Então, o social reprimido com autopreservação dominante, cuidado que a sua tendência vai ser meio que viver uma vida um pouco mais individualista, egoísta, se você não se cuidar, tá bom? São os lados ruins, né? São as partes bem negativas dessas possibilidades de instinto, tá? Então, dê uma olhada nisso, dê uma olhada na sua expansão, do que você pode trabalhar. Não tô falando que você tem que ser menos disciplinado, não é isso, né? Sobretudo se você for autopreservação dominante com o social reprimido, provavelmente você é bom em disciplina, mas talvez você precise se abrir um pouco mais, né? Se abrir, se expandir um pouco mais, se doar um pouco mais, acreditar um pouco mais no coletivo, no que as outras pessoas precisam e que você também é capaz de doar. Isso tudo são coisas muito importantes para quem é social reprimido. Muitas das pessoas que eu atendo, principalmente aqui no individual, elas têm um salto de desenvolvimento quando elas começam a olhar a vida um pouco mais com abertura, com expansão, com acreditar mesmo que a vida ela pode ser um pouco mais do que simplesmente cuidar das nossas questões ali, né, pessoais, de saúde, de guardar, né, então um pouco mais de expansão mesmo, de vir para fora do que se guardar. Bom, pessoal, como vocês percebem, essa questão dos instintos, elas podem ter um impacto gigantesco na nossa vida, né? Muito grande, nas nossas interações. Eu percebo que nos atendimentos aqui individuais, o que eu percebo de conflito, sabe? Seja de marido com mulher, seja de sócio, seja empresa, seja na vida pessoal, seja no distanciamento ali, né, dos nossos planos que a gente não consegue atingir, muitas vezes o instinto tá atuando muito. E quando a gente percebe isso e consegue minimamente negociar com esse instinto, né, às vezes a gente tem que negociar, né, com 2 pés no peito, às vezes a gente tem que abraçar e acolher, vai depender se o instinto é dominante ou reprimido, mas muitas vezes quando isso tá muito claro pra gente, a gente sabe como lidar, aí as coisas elas vão ficando um pouco mais fluidas, sabe, um pouco mais tranquilas, né, porque quando a gente tá na briga dos instintos, é uma briga muito grande, né? O instinto meio que ele vem pra defender a nossa personalidade. Então perceba que é uma coisa muito forte, é uma coisa muito intrínseca mesmo, é meio que alma animal. E aí a maioria das pessoas ela vai viver nisso, ela vai viver defendendo coisas que ela nem sabe que ela tá defendendo direito. E você, que é um estudante do Enneagrama, você tem a obrigação de pensar um pouco diferente, né? Então tem muita gente que sabe muito de muita coisa, mas que não consegue resolver coisas práticas na vida. Então, se você quiser saber uma métrica para saber se todo o seu estudo de autoconhecimento está valendo a pena, é se você está conseguindo ser uma pessoa legal, sabe? Assim, a ponto de resolver coisas muito importantes na sua vida, a ponto de transbordar e conseguir resolver coisas na vida do outro e conseguir ser calmaria, né? Onde existem conflitos, onde existem infelicidades, onde existe distanciamento enorme do potencial do ser humano, né? Então eu acho bem incrível quando a gente consegue fazer esse caminho, né? Quando eu vejo os meus alunos, os meus mentorados fazendo esse caminho, que é o caminho de começar a ser procurado, sabe? Olha, você tem feito coisas aí legais, né? Me conta o que você tá fazendo, me ajuda aqui, me apoia no que eu preciso, independente do trabalho. Eu atendo muita gente que atende gente, né? Fazendo um trabalho de supervisão, mas eu não tô falando apenas dessas pessoas que trabalham ajudando pessoas, eu tô falando de qualquer pessoa, porque qualquer pessoa, ela interage com um monte de gente. Então, que a gente seja essa pessoa positiva pra cima, não o tempo todo, porque você é um ser humano, né? Como diz o outro, se você tá alegre o tempo todo, você tá medicado, né? Ou você é meio bobo. Entende? Então a gente vai ter os nossos momentos, mas que a gente seja, no geral, uma pessoa que leva as outras pessoas para outro patamar, sabe? A gente faz isso quando a gente faz isso primeiro com a gente. E eu entendo que o caminho de desenvolvimento através do instinto, ele dá uma boa abertura para isso, tá? Ok, você que é da Escola 963, aula 146 para a gente aprofundar nesse tema. Para você que é aqui do YouTube, aproveite todos os vídeos, não esqueça de se cadastrar, se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos que não são inscritas, então se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se você achar que pode ajudar alguém do seu ciclo de conhecimento, porque a gente ganha muito quando as pessoas ao nosso redor se desenvolvem. Um beijo grande e até o próximo vídeo.